Uma verdade que aprendi desde a minha adolescência e tem norteado a minha caminhada com Deus, a expressão da minha fé cristã, é entender o princípio de declarar a palavra. Sempre falar a palavra de Deus diante de toda e qualquer circunstância. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar a respeito disso. Estou hoje no Parque Ambiental em Redenção, no Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6 diz que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, quero dar ênfase a essa frase, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente. Ao olhar para essa porção das Escrituras, uma verdade que me é patente é a relação entre porque Deus disse, assim afirmemos. Ou seja, por causa daquilo que Deus falou, isso define a forma como nós também falamos. Declarar, confessar a palavra, é falar em linha com aquilo que Deus falou. É entender que a própria palavra de Deus nos apresenta esse princípio. Quando o escritor diz, porque Deus disse, assim afirmemos, ele está dizendo que a minha e a sua fala não pode colidir com a palavra de Deus. Pelo contrário, ela deve estar harmonizada com a palavra de Deus. A minha e a sua confissão, a nossa declaração, deve sempre propagar a palavra de Deus e aquilo que ele disse. Quando o escritor diz, porque Deus diz, de maneira alguma deixarei você, alguns acreditam que isso é uma alusão a Deuteronômio 31, de 6 a 8, a Josué capítulo 1, verso 5, onde Deus fala tanto com a nação de Israel como a respeito de Josué, não te deixarei, como fui com Moisés, serei contigo. Agora, diante de uma declaração, que é uma promessa de Deus, não te deixarei, a Bíblia diz, nós temos que afirmar confiantemente. O quê? Algo que está alinhado com a fala de Deus. O interessante é que mesmo a próxima fala, que diz, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, o que me pode fazer o homem, isso também é uma referência a outra porção das Escrituras, que é o Salmo 118, versículo 6. Resumindo, precisamos aprender a declarar a palavra, a falar em linha com aquilo que Deus falou. E a razão para isso, para mim, pode ser fundamentada em 3 alicerces bem distintos. O primeiro deles, acredito que tem a ver com reconhecer que a fé tem uma confissão. O segundo é que aquilo que nós falamos exterioriza a fé que nós temos. Em terceiro, é que a fé falada materializa as realidades espirituais. Ou seja, o reconhecimento de que a verdade não é determinada pelas circunstâncias que enfrentamos, mas pela palavra de Deus, por aquilo que a Escritura Sagrada diz, é importante, é fundamental na vida de todo cristão. Então, em primeiro lugar, a fé tem uma confissão. Quero te mostrar o princípio bíblico de se declarar com a boca aquilo que o coração crê. Em Marcos 11, 23, Jesus diz, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Crer que se fará o que diz. Crer que a palavra liberada vai se cumprir. Em Romanos, no capítulo 10, dos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo explica, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque é que se confessa com a boca e se crê com o coração? Ele termina explicando no versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A Escritura Sagrada faz uma relação entre crer e falar. Aliás, o Espírito Santo, que também é chamado na Bíblia de o Espírito da Fé, é apresentado nessa relação em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz, tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a relação entre fé e confissão não apenas é inegável, mas é recorrentemente enfatizada nas Escrituras. Por quê? Por causa da sua importância. Porque ambos funcionam, trabalham juntos, cooperam. Então, depois de reconhecermos que a fé tem uma confissão, a segunda verdade a ser destacada é que aquilo que nós falamos exterioriza a fé que nós temos. Num sentido, podemos dizer que faz isso até de forma inconsciente.
Em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, Nosso Senhor diz: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? O que a boca fala, do que está cheio, o coração. Normalmente tendemos a transbordar pela boca aquilo de que o coração está cheio. Quem tem um coração cheio de incredulidade terá uma fala de incredulidade. Quem tem um coração cheio de fé terá uma fala de fé. Ou seja, nós precisamos entender que do coração brota a fé, ou a falta dela, que já está lá, brota, ela transparece por meio dos lábios. Ou seja, a confissão revela a fé ou a falta dela, né, que nós temos, mas não necessariamente a cria. Estou dizendo isso porque algumas pessoas acreditam que se ficar declarando, passarão a crer no que estão falando. Mas a ordem bíblica não é falar para crer, é crer para depois falar. Bom, outra questão é que Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos ensina de onde vem a fé que enche o coração, para que depois seja transbordada pela boca. Assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Essa é a razão pela qual todo cristão precisa se encher da palavra. Ele precisa alimentar o seu coração com fé. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz: você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Nosso Senhor também diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque assim como o corpo precisa de alimento físico para a sua subsistência, nosso espírito precisa de alimento espiritual. E a palavra não só alimenta o nosso espírito, mas a nossa fé. Agora, como eu citei anteriormente, Paulo dizendo: cremos, por isso falamos. Eu preciso destacar aqui que isso é diferente de falamos, por isso cremos. Não é a confissão de algo que eu quero acreditar. É expressar pela boca aquilo que o meu coração já acredita. Né? Estou dizendo isso porque muitas vezes a gente tem pessoas que não têm noção nenhuma da importância e da seriedade das suas palavras e precisam ser orientadas. Mas outros tiveram esse ensino, né? Eles acabam migrando para um lugar onde eles se tornam assim intolerantes com qualquer tipo de brincadeira. Né? Eu mesmo já vi pessoas tentando me corrigir por causa de uma brincadeira. Não fale aquilo que você não quer que aconteça. E às vezes você tem que parar e explicar: ei, uma palavra só tem poder de produzir alguma coisa quando ela expressa a fé que tem. Quando alguém está brincando e não crê naquilo, nós não podemos dizer que as palavras são mágicas ou que têm poder criador por si. Se elas não estiverem expressando fé, elas não produzem resultado. Essa é a razão pela qual alguns que viveram a realidade de declarar a palavra, de confessar a palavra, vendo seus resultados, acabaram produzindo em outras pessoas frustração, porque elas tentaram imitá-los, falando o que eles falavam, sem ter a fé que eles tinham. Obviamente não teriam resultado. Então precisamos primeiro investir na nossa fé, para depois aprender a declarar com a boca. Quando chegamos nesse ponto, e isso é o que eu quero destacar em terceiro lugar, que a fé falada, ela materializa as realidades espirituais. Nosso Senhor diz em Marcos, no capítulo 11, no verso 22, tende a fé em Deus, ou tende fé em Deus. Algumas traduções, como a de Antônio Figueiredo, optaram por tende a fé de Deus. Né? Manifeste a fé que Deus expressa. Isso tem levado alguns a questionar: ele é Deus, ele não precisa de fé. Mas se a fé é a convicção do que não se vê, né? E Deus tem a capacidade de chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem, obviamente, né? Ele não tem a menor chance de ter incredulidade, mas ele tem e expressa a fé. E acredito que nós precisamos entender, assim como Abraão, a copiar o modelo de Deus. A Bíblia diz que Abraão creu no Deus que chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Ou seja, ele não apenas passa a falar dessa forma, mas ele passa a crer que Deus fala dessa forma. E se Deus fala, nós devemos também falar. Aliás, o exemplo bíblico, quando falamos de Abraão, é quando ele não tinha um filho sequer, e Deus muda o seu nome e passa a chamá-lo de pai de multidões. Ele está confessando a concretização da promessa que ainda não é visível aos olhos naturais e nem tampouco nas circunstâncias. Mas foi orientado por Deus a passar a falar de si dessa forma a partir daquele momento que ele carregava a promessa. Por quê? Porque quando o nosso coração crê, Abraão creu em Deus, diz a Bíblia. Então essa fé falada, ela tem o poder de materializar, de concretizar as realidades espirituais, as promessas que Deus já fez. Uma das definições de Hebreus 11:1, de acordo com a certa versão, é que a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. É você possuir antes de ter. É você antecipar. É você não apenas visualizar, mas agarrar aquilo que ainda não se concretizou no mundo material. No entanto,
expressamos essa convicção, porque a fé é convicção, por meio daquilo que nós falamos, por meio das nossas declarações. Outro dia alguém me disse, isso é confissão positiva. Eu falei, não, meu amigo, confissão positiva é a mesma coisa que você botar um Ray-Ban de lente verde numa vaca no sertão do Nordeste. Ela vai olhar para um capim seco e achar que está verde, mas quando botar a boca lá, está seco. Porque não importa como veja ou imagine a situação, a confissão positiva não muda a situação. A fé, ela olha para o capim seco e diz, está seco ao olho natural. Mas se Deus falou que ia revitalizar isso, Ele vai. E a fé tem o poder de mudar circunstâncias, não de apenas imaginá-las de forma diferente. E nós não cremos aquilo que queremos, nós cremos aquilo que a palavra nos inspira a crer e só podemos, portanto, confessar fé em linha com a palavra, porque se é a palavra que inspira a fé, toda a nossa confissão, ela deve estar alinhada à palavra. Foi isso que Abacuque fez. Quando ele começa a afirmar, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado. E ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como no meio de uma situação caótica ele pode se alegrar? Aí vem o arremate. Ele diz, porque o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da costa. Ele me faz andar nos meus lugares altos. E essa declaração de Abacuque era a confissão de um salmo de Davi, que já era escritura da sua época. Ou seja, não nos guiamos por circunstâncias, mas pelo que a palavra diz. Nisso cremos e é isso que falamos.